Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos neste final de semana, o 32º domingo do tempo comum, e a igreja vai proclamar o Evangelho de Marcos, que está no capítulo 12, versículo 38 a 44, que vai dizer: Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava as suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grande quantia. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo este momento de ensinamento de Jesus. Jesus se encontra aqui com as multidões e também com os mestres da lei, sabendo ele que já estava bem próximo do dia em que ele ia sofrer a condenação e morte de cruz. Por isso, o seu ensinamento vislumbrava muito mais do que todos os outros ensinamentos desses mestres da lei. E Jesus ensinava as multidões e os seus seguidores para terem cuidados com os escribas, porque, apesar de serem respeitados por serem estudiosos da lei, e eles estudavam a lei e as escrituras, muitos deles tinham uma prática de fé muito superficial. Buscavam reconhecimento, buscavam honra, buscavam status, tanto religioso, no meio religioso ali, como também no meio social. E essa prática de superficialidade levava a eles a desmerecer a religião judaica. E Jesus faz um grande alerta aí, porque esse povo que buscava se vestiam com vestes brancas, essas vestes brancas significam um tanto diferente, vestes longas, significava dizer que eles eram diferentes dos outros. Jesus vê neles somente a busca por prestígio social. E essas saudações, essas roupas compridas, simbolizavam essa busca por prestígio. Prestígio
social e status somente. Jesus adverte os discípulos e as multidões sobre o perigo de uma religião que se preocupa mais com as aparências. A religião, ela não deve se preocupar somente com as aparências, com seus vestes suntuosas, com espetáculos religiosos, mas ela deve se preocupar aí com o próprio Jesus Cristo, com a própria palavra que é dirigida para a multidão e com o exemplo de vida de cada um daqueles que realmente transmite a mensagem de Deus. E Jesus vai dando a continuidade aí e reforça a ideia, né? Depois, aí lá pelo versículo 39, Jesus vai reforçar a ideia de que os escribas buscam destaque somente. Eles só buscam destaques e poder, né? Como eu já falei, no ambiente social. No versículo 40, Jesus vai falar justamente sobre o que eles fazem com as viúvas. As viúvas, quando não tinham filhos, elas eram pessoas vulneráveis socialmente, muito vulneráveis, e eram pessoas que eram excluídas muitas vezes da sociedade, mas Jesus anunciava a grande injustiça cometida pelos escribas, porque além das viúvas serem pessoas desprezadas, eles exploravam as viúvas, eles abusam de sua autoridade, né? Abusam de sua autoridade para se aproveitar financeiramente, né, das pessoas. Aqui, não só das viúvas, elas podiam ter um filho que as mantinham, né, mas eles buscam se aproveitar financeiramente das pessoas vulneráveis, das pessoas fracas, fingindo colocar ou rezar ou orar longas orações e numa tentativa, que sugere uma tentativa de esconder. Essas orações sugerem a tentativa de esconder realmente a prática injusta, né, dessa religião atrás de uma fachada de piedade. Então, Jesus permanece firme nas suas denúncias e Jesus senta-se próximo do local onde ficam as mulheres, né, e observa aí como as pessoas contribuem com o tesouro do templo. Os ricos colocavam grandes quantias, que provavelmente atraía a atenção, né? O que atraía a atenção era o bem visto socialmente. Eles distribuíam muito dinheiro e isso atraía muita atenção porque eles eram, com isso, bem vistos pela sociedade, né? E sentar-se, quando Jesus coloca-se em posição, né, de análise dessas questões todas, né, dessas atitudes, não apenas ele vai observar valores, né, monetários, como podemos falar hoje, ou valores de capital, né, mas ele vai ver realmente o valor sentimental, o valor que é oferecido a Deus, a confiança em Deus, né? Ele vê além das aparências, Jesus vê além das aparências, e por isso ele observa
uma viúva pobre que vai depositar duas pequenas moedas, né, em contraste com os ricos que depositavam grandes quantias. Essa viúva, ela vai depositar apenas duas moedas, né, e em total contraste, em total contradição com os ricos, porque ao depositar essas moedas, ela está depositando tudo que ela tem. E além do mais, ela não está aí se fazendo mostrar pelo valor monetário, pelo valor do capital, mas ela está se fazendo mostrar pelo valor que ela tem em depositar a sua confiança em Deus. Eis aí a grande questão dessa viúva. Ela tem a grande confiança em Deus e deposita tudo que tem, porque sabe que depositando aquilo, ela também deposita a sua confiança e entrega total ao Deus da vida, em um gesto de extrema confiança mesmo em Deus. Ela oferece o que tem, revelando um coração muito generoso e desapegado. E aí, no versículo 44, Jesus chama os discípulos, né, e passa a ensinar. É interessante observar que Jesus, observando as coisas, né, do cotidiano, do dia a dia, ele também vai perceber, além das aparências, como nós falamos antes, além das aparências, e vai ensinar os seus discípulos, porque os discípulos de Jesus Cristo, nós sabemos, eles buscam poder e prestígio no reino de Deus, né? O reino. Então Jesus vai dar o exemplo, usa o exemplo da viúva para ensinar uma lição, né? Uma lição que vai se tornar importante. E nesta lição, ele afirma que a oferta da viúva é maior, né? A oferta é maior do que a oferta dos ricos. Por quê? Porque, em termos monetários, ela depositou o que tinha, em termos de capital, ela depositou o que tinha e depositou no seu valor absoluto, né? Tudo que ela tinha, ela depositou. E se inverte completamente a lógica, né, que eles tinham, a lógica sobre o dinheiro, a lógica sobre o poder, a lógica sobre o desejo de ter, a lógica sobre o capital, e se inverte completamente essa lógica, porque Jesus mostra que o valor de uma oferta, né, não está na quantidade de dinheiro depositada, mas no sacrifício e na sinceridade de coração com que é ofertado esse dinheiro. Pois, lá pelo versículo 44, Jesus explica o motivo dessa constatação, dessa contradição, e dizem: os ricos contribuíram com o que lhes sobrava, somente com aquilo que lhes sobrava, né? Isso daí não é nada de interessante, né? Sobrava e eles contribuíram. Enquanto a viúva, por outro lado, oferece tudo o que possui, mesmo sendo muito pouco. Mesmo sendo muito pouco. Esse gesto é de grande valor aos olhos de Deus, porque apresenta total dependência também, né? Total dependência e confiança em Deus. É bonito perceber essa questão toda, né? E a gente até fica imaginando como Jesus olha para nós também hoje, né? Como é que Jesus olha para nós, como é que Ele olha para as nossas situações, como é que Ele olha para a nossa vida,
como é que Ele olha para a nossa gratidão, né? Se somos gratos a Ele por tudo, se temos confiança nele. Às vezes nos assustamos com coisas que não merecem, de fato, ter ou fazer com que nós percamos o sentido da vida, e estamos, de fato, vivendo uma vida que pode ser até uma vida dourada, mas uma vida superficial. E de que forma nós estamos abraçando essa vida que Deus dá, e de que forma somos gratos, né? Apesar de termos as nossas situações, os nossos problemas, as nossas adversidades, como é que somos gratos a Jesus por tudo? É isso daí, caríssimos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.